Na verdade, a gente não vai fazer uma apresentação, a gente vai falar com a nossa visão em relação a conflito de interesse, né? Então, como relações governamentais, a gente sofre muita pressão. Só quem está nessa posição para saber todo dia o que é receber pedidos de patrocínio de evento, receber um pedido para apoiar uma candidatura política, receber uma lista de pedidos sem fins. E como lidar com isso? Como se colocar numa posição confortável? Eu acho que a primeira coisa é o diálogo. É preciso fazer mais eventos como esse. É preciso abrir a oportunidade de se falar sobre o tema. O segundo é ser o mais transparente possível, né? A gente tem um comitê de compliance na Sanofi, e nesse comitê a gente sempre traz todos os pedidos que nos são apresentados, desde um apoio a um médico para ele poder ir fazer um curso, um seminário, até um apoio a um evento político, a doação de computadores para uma instituição, e isso é discutido dentro desse comitê, que tem representantes de várias áreas. Como eu vejo isso? Eu acho que a indústria ela tem uma responsabilidade social. Ela tem uma responsabilidade em contribuir, primeiro, para que haja mais conhecimento. Ela tem que dar um retorno à sociedade de todo o recurso que ela recebe, do rendimento que ela recebe, mas isso tem que ser feito de uma forma muito transparente. Então, a gente vê um avanço muito grande do governo, e aí, em especial, o Ministério da Saúde, que acabou de instituir uma diretoria de compliance. A gente vê com muito bons olhos as orientações e normativas da CGU e do TCU. A gente acha que o mais importante é que haja o diálogo e que as coisas sejam feitas de forma transparente. Então, se não tem nenhum conflito de interesse, se o que o parlamentar, por exemplo, está nos pedindo é legítimo, que ele nos faça um ofício solicitando e que ele assine esse ofício, diga como que a verba vai ser utilizada, que ele coloque o orçamento, quem são as outras empresas a quem ele está pedindo patrocínio. Porque, do contrário, não é nem que você favoreça a ilegalidade, mas você fica exposto. E num mundo onde a sua imagem, a sua credibilidade é o maior valor que você tem, ficar exposto é um risco que a Sanofi, e eu aqui enquanto representante da empresa, nós não queremos correr. Nós preferimos perder a oportunidade de mercado. Nós preferimos perder a competição. Nós preferimos que o produto não seja incorporado. Mas nós preferimos continuar com a nossa imagem de credibilidade e reputação. Bom, eu vou falar, então, em parte, né, representando a CT Promoção da Saúde, que é sociedade civil organizada, e eu acho que parte do interesse, justamente, de a gente ter esse debate, é da gente poder ouvir, enfim, visões que nem sempre se coadunam. Acho que essa é a riqueza da gente poder estar aqui num fórum intersetorial, poder pensar em pontos de vista, às vezes, um pouco opostos. Então, por mais que eu esteja totalmente de acordo com a necessidade dessa intersetorialidade, de parcerias, né? Ninguém consegue abordar um problema sozinho. Eu acho que parte do problema, quando a gente fala de doenças crônicas não transmissíveis, a gente está falando de uma epidemia industrial, né? A gente tem alguns fatores de risco que são causados por indústrias que são nocivas à saúde. A gente está falando da indústria do tabaco, da indústria do álcool, de alimentos e bebidas ultraprocessados, basicamente, né? Então, existem determinantes comerciais ou corporativos à saúde, eu acho que isso tem que, sim, ser pensado e tem que ser comentado em fóruns como esse. Né? Então, existe, eu acho, um conflito de interesse fundamental, né? Objetivos que são opostos entre essas indústrias e a saúde pública. Né? E isso é absolutamente natural, porque o objetivo maior de qualquer indústria, de qualquer empresa, é maximizar lucro. Né? Existe um compromisso legal, inclusive, com os acionistas, que você vai aumentar, maximizar lucro.
Isso, se você está pensando, por exemplo, na indústria do tabaco, ou dessas outras indústrias, são objetivos opostos, né? Porque a saúde pública está querendo, justamente em termos de prevenção, está querendo reduzir o consumo desses produtos nocivos. Então, acho que a questão é a seguinte, quando a gente está falando de parcerias, é claro que parcerias são bem-vindas, mas acho que o questionamento é se é possível a gente fazer parcerias com essas indústrias que tenham um impacto sério, negativo na saúde, e qual é o tipo de parceria que a gente vai fazer. Né? Porque a gente pode esperar que a indústria do tabaco, do álcool, de ultraprocessados, que eles voluntariamente queiram reduzir os seus lucros, né? Imagino que não, porque esse não é o objetivo principal de qualquer indústria. E, assim, não estou fazendo nenhum juízo de valor, não é certo ou errado, é que são realmente objetivos opostos. Eles estão fazendo o que eles têm que fazer. Mas a gente que trabalha com saúde pública, com política pública, acho que a gente também não pode ser ingênuo e achar que esses objetivos são os mesmos. Existem limites, né, do que a gente pode esperar de parcerias com indústrias desse tipo, por exemplo. E acho que a gente tem um case, né, de sucesso, e eu falo agora com relação da CT, que trabalha especificamente com isso, que é a questão do tabaco, né, que é um exemplo bem claro de como isso pode acontecer no âmbito nacional. Em âmbitos nacionais, o Brasil é um grande caso de sucesso para o controle do tabaco, mas também em nível global. Então, a gente tem a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, né, que fica sediada na OMS, e a Convenção Quadro, existe um artigo na Convenção Quadro, que é o 5.3, que fala especificamente sobre conflito de interesse. Né? Então, esse artigo 5.3 fala que você tem que prevenir a interferência da indústria em políticas de controle de tabaco. Certo? Então, isso não foi sempre assim, já teve experiência. Antes, quando se começou a pensar em política de controle de tabaco, se pensava em tentar fazer esse tipo de parceria com a indústria. E depois, no final da década de 90, se não me engano, em 99, essa parceria se acaba, se estabelece o artigo 5.3, no momento, né, de ratificação do tratado, porque, inclusive, né, entre várias outras coisas, foi vazado um documento da própria indústria que falava que a OMS era o maior inimigo da indústria do tabaco e que, então, se tinha que se opor às medidas da OMS. Então, eu acho que é esse tipo de ingenuidade que a gente tem que falar. Né? A indústria cujo maior objetivo é lucrar com a venda de um produto que está causando um problema à saúde, a gente não pode esperar que essa parceria seja absolutamente plena, que os objetivos sejam os mesmos. A gente tem que impor limites, e isso tem que vir por meio de uma regularização mais forte. Acho que isso hoje é mais fácil, mais palatável para a gente na área do tabaco, mas se a gente consegue hoje enxergar isso no tabaco, por que a gente deveria esperar que a indústria do álcool ou de alimentos e bebidas ultraprocessadas fosse pensar diferente? E essas indústrias, na verdade, elas não só, várias delas estão interligadas, você vê, né, CEOs, enfim, que estão conectados entre essas diferentes indústrias, existe toda uma teia, mas não só isso, eles aprendem com a experiência do tabaco. E daí existe esse livreto aqui, que é da Vital Strategies, inclusive, que é o, né, Fool Me Twice, ou Me Engane de Novo. Né, então, diz aqui, inclusive, logo aqui na capa, com táticas aperfeiçoadas pela indústria do tabaco nos últimos 50 anos, as empresas multinacionais de alimentos, bebidas e álcool estão trabalhando para impedir, atrasar e minar políticas que salvam milhões de vidas. Não vamos ser enganados de novo. Então, as táticas são as mesmas, várias delas, que é fazer um marketing abusivo para a criança, que é tentar minar políticas de controle da OMS ou de qualquer outro órgão de saúde pública, oferecer um acordo voluntário para um governo que, geralmente, assim, não funciona, não tem uma eficácia, enfim, comprovada. Então, assim, várias dessas táticas são as mesmas, que vão passando de indústria, vão aparecendo recentemente, inclusive, uma colega nossa na CT esteve... Não lembro, Bruno, você lembra onde que era? Teve um stand que era se não me engano, era da Japan Tobacco, que estava falando para várias outras indústrias como que elas deveriam tomar cuidado para não sofrer esse tipo de regularização. Que, né, para aprender com o tabaco e como impedir isso. Então, você que trabalha com refrigerante, por exemplo, com álcool,
vem aqui aprender com a gente. Como é que a gente pode se opor a isso? Então, essas táticas são as mesmas. Deixa eu só te falar, nós estamos com o tempo meio corridinho por causa das perguntas, e aí, se puder ir concluindo... Tá ótimo. Então, acho que é só isso, que essa linguagem, né, de parceria, ela é necessária, mas ela também pode ser sedutora. Então, acho que é isso. A gente tem que ter consciência do que a gente está lidando. O Mark falou agora, inclusive, na questão, né, da meta 3.4, dentro da Agenda 2030, Desenvolvimento Sustentável. A Agenda 2030 pressupõe parcerias para implementação, mas acho que essa parceria a gente tem que olhar com um olho crítico, porque, senão, a gente acaba tendo essa ingenuidade, fazendo o que se chama de rainbow washing, né? Então, é muito bonito você colocar o logo lá dos ODS, aquela espiral coloridinha, mas tem que pensar realmente no que isso envolve com determinados setores, né? Então, o setor regulado, a princípio, acho que não pode ter voz na parte de formulação de política pública. É isso, obrigada. Obrigada. Se alguém mais tiver pergunta, passa aí por ali, se precisar de mais papel para perguntas. Nossa, acho que as falas foram ótimas. Acho que essa questão de discutir parcerias, ela é fundamental, porque nós descobrimos o seguinte, né, na área pública. Nós temos que fazer parcerias. Ninguém conduz nada sozinho. Quando eu vou tirar um pouco o foco até da gente e colocar num artigo super bacana que eu estava lendo, que depois até falo para vocês, estava salvo no celular, sobre a questão de alimentos. Eu tenho uma escola, eu tenho que fornecer alimentos para aquela escola, parte daqueles alimentos vão ser alimentos que já vêm pronto. Por exemplo, o óleo, eu não vou produzir o óleo lá. Estou colocando o óleo como um exemplo só para dizer que tem coisas que eu não compro orgânico, etc. Tal. Mas mesmo essas outras coisas, eu vou ter que ter um parceiro para eu fazer a alimentação daquela criança. E a hora que essa parceria, por exemplo, público-privada, vem à tona, ela impacta diretamente na questão das doenças crônicas não transmissíveis, já que essas doenças crônicas são causadas, em grande parte, por hábitos alimentares. E, como você falou, eu sou dentista de formação, e quando eu me formei em 87, a gente já discutia essa questão do alimento adocicado na merenda. Como é que você pode ter um dentista dentro da escola e doce para as crianças dentro da mesma escola? Me parece um tanto quanto antagônico. E acho que quanto mais claro, e é isso que eu concordo muito com você, acho que quanto mais de maneira... Eu entrei no último fórum, foi o meu primeiro dia trabalhando com transparência e integridade na Secretaria Municipal de Saúde. E eu estou fascinada com isso. Que eu falo, quanto mais transparente você conseguir trabalhar, quanto mais às claras você fizer as parcerias, quanto mais você souber quem é que me banca para eu vir para cá, quem é que me chama, quem sou eu, porque eu sou muito tranquila com isso. Eu prefiro tudo exposto, porque eu sempre falo que eu sou dessa, que a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Então, eu acho que quem não tem nada a esconder prefere realmente declarar o que faz, declarar quem lhe apoia e fazer o debate em cima da parceria que eu vou fazer. Será que é correto eu fazer parceria com a Coca-Cola? Não sei, pode ser que a Coca-Cola tenha alguma coisa que esteja... Não sei, mas eu quero discutir essa parceria e quero fazê-la de maneira clara. Esse é o meu entendimento. Eu acho que assim, a fala dos três foi muito bacana em relação a isso. E aí eu tenho aqui uma pergunta para o doutor Polara. Podemos presentear os palestrantes convidados do setor público à organização do fórum? Pergunta. Está vendo? Não, veja bem, eu não estou aqui tomando nenhuma decisão que vá favorecer vocês. Por isso que eu acho que o meu último slide é muito importante, porque eu acho que vocês estão liberados para me dar o presente que quiser aqui, eu estou esperando. Sim, carros, motos, a gente aceita de tudo. E eu só queria aproveitar que eu tomei a palavra para dizer a importância desse tema nas doenças crônicas não transmissíveis. Por quê? Porque a quantidade de consumo é muito grande desses remédios. A Prefeitura de São Paulo gasta 26 milhões mês, são 500, meio bilhão de reais ano, e 80% desses remédios são para hipertensão, para colesterol, para diabetes.
Então, qualquer coisa que você mude, por exemplo, tem a civastatina, aí alguém descobre que dá náusea, a civastatina dá náusea. Então, vamos fazer a orvastatina, que não dá náusea, só que custa 3, 4 vezes mais. Então, esse tipo de coisa que é muito ruim para o gestor público. Quer dizer, porque vem uma prescrição lá de um médico que tem que... Não, olha, esse daqui só pode tomar tal remédio. Tem uma... Eu não sei, eu já faz tempo que eu não sou mais médico, mas tem uma doença que afeta o colesterol de causa genética. E tem que dar um remédio caríssimo. A incidência, assim, muito pequena. Nós tínhamos uma região em São Paulo, uma cidade em São Paulo, que tinha... Né? Foi um escândalo. Que tinha um escritório de advocacia que todos os... E um médico que dava o atestado de que todos os pacientes com colesterol alto daquela cidade eram daquela origem, de que tinham que tomar aquele remédio. Então, esse tipo de coisa tem que ser coibido. Mas, quando você está na posição de tomar esse tipo de decisão e dizer, olha, eu não vou dar civastatina, eu vou dar orvastatina, qual é a base legal? Quem que me defende? Ninguém me defende. Você, quantos processos você já tem? Eu tenho 33 processos já de Tribunal de Contas. Então, eu tenho a consciência tranquila, eu vou me defender em todos, mas dá um trabalho você se defender. E você é considerado culpado até que se prove o contrário. É, não é? Nós não somos isso na secretaria? O tempo inteiro, nós trabalhamos juntos. Eu trabalhei com licitação. Isso, nós trabalhamos juntos. Então, eu acho que esse tipo de coisa que tem que ser muito discutido para que a gente não penda agora a balança totalmente para o outro lado. Acho que nós temos que chegar num meio termo aí. Porque senão vai ser impossível, ninguém mais vai querer ter nenhum cargo tipo executivo, porque é muito difícil. A próxima pergunta... A próxima pergunta também é professor Polara, mas eu gostei tanto da pergunta, queria saber se ele me dá meio minuto do tempo dele, claro. Porque eu trabalhei com isso aqui, como ele falou, nós já trabalhamos juntos, que é como fazer, foi o Luiz Bortolotto que perguntou, como fazer para evitar o tráfico de influência, os processos pelas vias legais são tão travados e burocráticos. Então, eu acho que aí vem isso que elas duas falaram. O que hoje é chamado de travado e burocrático, na minha opinião, e aí eu estou dando a minha opinião, é o que faz com que a gente tenha a garantia de não ter que responder sozinho os processos, entendeu? Se eu gosto, eu sou uma burocrata, eu gosto dessa coisa de eu ter que explicar o que foi que eu fiz, como eu fiz, porque eu escolhi essa empresa e não a outra. Eu sei que para quem está... E dá para você fazer isso com agilidade, porque, ao mesmo tempo que eu gosto de tudo muito certinho, eu sou ligada no 220. Então, eu sou a prova que dá para você fazer tudo certinho e dá para você fazer tudo com agilidade. Uma coisa é você ser devagar, quase parando, outra coisa é você não querer fazer as coisas seguindo o rito. Essa é a minha opinião. Eu acho que a burocracia... ela é feita justamente para evitar o tráfico de influência. E até vou fazer um parênteses de meio minuto, que eu sofri um caso desse. Eu fui fazer uma licitação, na hora que saiu a norma 18 lá de proteção de acidentes, onde falava que as seringas passariam a ter que ter proteção. Uma das empresas foi lá, direcionou... Eu era pregoeira, e não era eu que fazia o descritivo, direcionou, eu pus o pregão no ar, veio uma outra empresa e me mostrou que estava direcionado. Então, assim, o processo burocrático, ou seja, eu ter que abrir o edital, colocar ele público, mostrar para as pessoas que eu estava comprando, foi o que me evitou de fazer uma compra direcionada, porque aí eu chamei a outra parte e falei, não, este descritivo está direcionado, e assim por diante. Mas a pergunta era para o senhor. Como evitar o tráfico de influência? Eu acho que nós temos... Só posicionando dentro do que eu fiz a pergunta, não só nessa questão de investimentos, mas eu vou dar um exemplo do que aconteceu na campanha que nós fizemos de prevenção alguns anos atrás com o ministro Temporão. A gente sabe, o Outubro Rosa, o Novembro Azul. Quando a gente quer falar do mês da hipertensão, isso pode ser delegado por diabetes, não tem a mesma expansão e o Ministério da Saúde não assume isso que deveria assumir em relação a ter um grande impacto como tem outros.
Naquele ano, a gente quis fazer isso, o Ministério da Saúde encampar a campanha, mas pelas vias normais, não conseguimos. Já estávamos tentando há 2 anos. E aí é por isso que eu falei o tráfico de influência. Como eu trabalho junto com o médico, que era o médico do filho do presidente na época, eu consegui chegar no temporal em 15 dias e ele fez a campanha em 30 dias. Então, é nesse ponto que eu quis tocar essa questão. Isso é muito importante, porque todos esses prazos, todas essas coisas legais são determinadas por a Lei 8666. A Lei 8666, ela é de 1973, foi modificada em 92, e é uma lei muito eficiente, porque vocês viram que ela acabou com a corrupção no país, né? Não tem mais. O Brasil não tem corrupção. É uma lei perfeita, que não tem corrupção. Agora, ela impede você de comprar qualquer coisa, mesmo que emergencial, com menos de 120 dias. Você não consegue comprar um remédio com menos de 120 dias. Quando nós subimos à prefeitura, que como tínhamos saído de um partido e ido para o outro, o partido anterior, assim que perdeu a eleição, parou de comprar remédio. Quando nós entramos, tudo vazio. Os estoques todos vazios. Eu quis comprar, não conseguia comprar. Com menos de 60, 90 dias, você não consegue comprar. Então, nós tivemos que fazer doações. Aí o que aconteceu? Eu tenho um processo porque eu usei remédio doado na prefeitura. Então, são coisas assim que você não tem por onde sair. Mesmo que você tenha... Vamos supor que você tenha uma pessoa, que a pessoa queira fazer, que você, olha, não, Bortolotto é meu amigo, eu quero fazer para ele. Não consegue. Pelas leis, como você está falando, pelas limitações, pelas regras que nós temos hoje. Nós estamos com um pleito, eu estou com 2, 3 deputados federais tentando justamente mudar a Lei 8666 para padrões de saúde. Porque uma compra emergencial, que eu tenho que justificar que tem uma pessoa morrendo e precisando daquele remédio, eu demoro 15 dias para comprar. Então, alguma coisa tem que ser mudada nessa regra, principalmente no que se fala em saúde, porque os nossos prazos são diferentes. É a mesma regra para comprar cimento para uma construção, para comprar pneu para a viatura do policial, você comprar remédio na Secretaria de Saúde. É a mesma regra, igualzinho. Só queria complementar. Algumas secretarias, recentemente, elas têm baixado uma portaria assim, é restrito o acesso à indústria farmacêutica. O representante da indústria farmacêutica não pode entrar na secretaria. Esse tipo de burocracia, na verdade, é você fechar o diálogo. E aí favorece exatamente o conflito de interesse, porque aí eu tenho que procurar o amigo, eu tenho que procurar alguém que trabalha lá, eu tenho que fazer as coisas de uma forma que não é transparente. Então, é muito melhor, eu recebo a indústria farmacêutica, ela me manda um pedido, a agenda é divulgada, o que foi discutido é divulgado, que isso evitaria o conflito de interesse. O Ronaldo, que tem o Weiselberg, pergunta para você, é Laura, não é? É. Laura, como pode ser... É que vou só saber o nome mais fácil, que eu tinha lido várias coisas da Associação de Tabagismo. Como pode ser analisado o ciclo mobilização popular, consulta pública, incorporação de novas tecnologias no SUS, muitas vezes originados de instituição com conflito de interesse? É o ciclo mobilização popular, vai para a consulta pública, vai para a incorporação, que muitas vezes são originados pelas instituições com conflito de interesse. Tá ligado? Tá, né? Eu acho que essa é uma questão, né, de conflito de interesses, e a gente consegue ver até mesmo nessa mesa, ela é complexa, né? Existem várias nuances. Eu acho que parte da solução vem realmente da gente poder discutir e conseguir pensar num arcabouço. Então, é claro, né, existem problemas com compra de medicamento, por exemplo, ser urgente, isso precisa ser pensado, mas isso não significa, por exemplo, que a gente não tenha que pensar, então, como que isso vai ser, qual que é o arcabouço jurídico, por exemplo, que vai regulamentar isso. E a questão do conflito de interesse, então, perpassa por várias áreas. E isso vem também de uma desnormalização da sociedade de aceitar determinadas condutas.
Então, se vem de uma instituição que tem conflito de interesse, isso vai causar depois alguma coisa que possa ser benéfica. Na verdade, o que a gente tem que fazer é não aceitar. Falar, não, mas o brasileiro faz isso. Ah, mas todo mundo faz isso. Pois é, mas em algum momento isso tem que começar a mudar. Então, não adianta simplesmente a gente aceitar determinadas práticas tacitamente. A gente precisa pensar nelas e, efetivamente, pensar no que pode ser alterado para criar um novo paradigma. Então, com relação especificamente à mobilização, etc., acho que a resposta ela é genérica, mas é que eu posso dar no momento. Acho que essa questão de conflito de interesse ela é muito complexa, mas a gente precisa pensar numa estrutura que dê conta disso, em suas várias esferas, com as várias nuances. Esse tipo de debate me anima justamente por isso. Primeiro, porque eu estou do lema de que se o mundo é um lixo, eu não sou. Então, eu acredito nisso. Se o mundo é um lixo, eu não sou. Não é porque tudo está errado que eu tenho que fazer errado também. Não é porque virou normal as pessoas fazerem as coisas atravessadas que eu tenho que ser assim também. Acho que a gente tem que buscar mudanças e acho que, antes de eu morrer, eu vou ver essas mudanças mais materiais do que eu vejo hoje, porque era muito pior quando eu comecei. Era muito pior, sim, você servia doce na escola, coisa que hoje você sabe que é conflito de interesse. Então, eu vejo com otimismo as mudanças. E acho que a gente tem que estar aberto ao diálogo para isso. Vitor Piana pergunta para... Mesa compliance. O que nos falta para termos no Brasil o equivalente do Sunshine ACT? Indústrias, médicos, instituições e governo declarar quanto patrocinaram e quanto receberam a cada ano. A pergunta é para a mesa em geral? Isso. Eu acho que isso já existe. Se você tiver interesse em saber, você consegue. Você tem não tem um banco de dados único quando você vai lá e alguma coisa tipo um BI, né? Que você quer um BI. Você quer alguma coisa que você põe o nome lá da empresa, você põe o nome lá do evento e saber quanto que ela. Isso não tem, mas tem lá, por exemplo, a prestação de contas do evento tem quem patrocinou. Na prestação de contas não é uma coisa escondida. Mais ou menos. Né? Não, é difícil para achar. Eu estou vendo agora que eu estou na transparência, nós saímos de nota 3 para nota 7. Eu entrei para trabalhar lá, começou em fevereiro, eu entrei para trabalhar lá em abril, que você sabe disso. Em junho, a gente foi avaliado. Nós tínhamos nota 3 em transparência e passamos para a nota 7 com medidas muito pequenas até, entendeu? De tanta falta de transparência que se tem. Existe o dado, mas para o leigo é muito difícil essa procura. E hoje em dia eu tenho falado isso. Falo assim, olha, eu vou chegar em casa e vou perguntar para a Adriana. A Adriana é a moça que trabalha comigo. Se ela conseguir achar essa informação, tá ok. Se ela conseguir compreender o texto que a gente escreveu, tá ok. Se ela não compreendeu, eu não sei com quem eu estou falando, porque para falar com vocês mesmo eu acho super legal, mas eu venho aqui. Eu preciso falar com outras pessoas que estão além dessa sala, certo? E acho que é muito importante essa preocupação. Eu acho que você deve ficar pressionando, porque eu estou trabalhando com isso agora, entendeu? Posso fazer um comentário? Acho que, sem dúvida, essas questões de transparência, accountability, né, responsabilização, elas são fundamentais. Acho que a gente também tem que pensar qual é o tipo de parceria que está sendo estabelecida e com quem, com que setor. Né? Então, quem é que está financiando uma pesquisa, por exemplo? É a Coca-Cola que está financiando, por exemplo, uma pesquisa sobre obesidade? Para mim, isso já tem aí um conflito de interesse. E da última vez que nós estivemos no fórum, nós divulgamos, inclusive, o lançamento de um livro e a visita de uma especialista no tema de conflito de interesses da Universidade de Nova York, né, no IUA, Marian Nessel. O livro foi lançado, para quem tiver interesse, chama Verdade Indigesta, pela editora Elefante. E ela, né, que dedicou boa parte da sua vida profissional a isso que fala, né, que realmente, se você for avaliar estatisticamente, etc., que várias das pesquisas que foram financiadas pela indústria que é diretamente interessada, né, que os resultados são positivos para a indústria. Então, a transparência e accountability é excelente, mas a gente tem que pensar qual é a parceria, qual o financiamento e com quem. Tem aquele filme também, O Jardineiro Fiel, né? Não sei quem já assistiu. O Jardineiro Fiel é um filme que
que fala sobre isso. Eu acho essa questão de pesquisa muito complicada, porque se eu sou a indústria que estou desenvolvendo o medicamento, é claro que eu que vou financiar a pesquisa. Se a Coca-Cola é hoje um dos principais vilões de obesidade, é claro que ela tem legitimidade para fazer a pesquisa. O que eu acho é que a gente precisa ter think tanks com imparcialidade para analisar essas pesquisas. Instituições imparciais que olhem os resultados, que divulguem e comentem. Alguma coisa assim, mas, como indústria, como é que eu não vou financiar a pesquisa do medicamento que eu desenvolvi? Né? Agora, em relação a essas questões de transparência, de patrocínio e todas essas coisas, eu acho super importante. Acho que um bom canal para fazer isso seria, por exemplo, através do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ele fazer algum tipo de sugestão para que as empresas divulgassem nas suas páginas aquilo que elas apoiam. Eu não vejo nenhuma restrição. É que essa questão de resultado de pesquisa, ela é muito difícil de você criticar, né? Veja o ovo. Quantas vezes o ovo já entrou, já entrou e já saiu da dieta? Eu não vi nenhum granjeiro patrocinando essa pesquisa, mas, né, uma coisa que entra, são coisas que... Outro dia eu fui numa conferência sobre colesterol. A doutora Tânia, a mais importante pesquisadora. Ela começou a conferência assim: o colesterol elevado aumenta em 50% o risco de ataque cardíaco na população. Eu falei, nossa, aumenta de 50%, é muito, muito, né? Aí ela mostrou o gráfico. O gráfico era assim, tinha 100 pessoas, em 10 anos, os que tinham colesterol alto tinham dado 3%, os que não tinham colesterol alto deu 2%. Então, 3 é 50% a mais do que 2. Mas será que isso é significante? Quer dizer, eu acho que essas coisas, o tal do P, aquele 0,05%, é muito cruel às vezes, porque ele pode transformar uma verdade numa mentira e uma mentira numa verdade de uma hora para só com o cálculo que você faz. Então, isso a gente tem que criticar, tem que tomar muito cuidado com o resultado de pesquisa. Muito cuidado. E essa questão do patrocínio, até só falando essa questão do ovo, é o problema do lobby do leite nos Estados Unidos. Você tem a época que está todo mundo fazendo nos Estados Unidos a campanha de leite, se não tomar leite vai todo mundo morrer, e daqui a pouco vem o outro para fazer o lobby de se tomar leite vai todo mundo morrer. E a hora que eu tenho isso às claras, não estou dizendo que os Estados Unidos solucionou esse problema, mas na hora que o lobby é uma coisa que é clara, eu não vou esconder que eu estou fazendo lobby, eu acho que é um caminho que me facilita. Já que eu vou fazer lobby, que pelo menos seja dito, estou fazendo lobby, estou fazendo, entendeu? Vamos para a próxima pergunta. Veio a questão da vitamina D. Né? Duvido que menos da metade de vocês aqui tenham vitamina D baixa. Duvido, porque... 90%. Eu aposto no 90%. Não, eu concordo, acho que tem que ter parceria, tem que ter diálogo, isso é fundamental, eu só acho que tem que ter limite com determinadas indústrias em determinados âmbitos. Eu só queria lembrar a todos que assim, existe uma definição legal do conflito de interesses, ok? Que é a situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados que pode comprometer o interesse coletivo ou influenciar de maneira imprópria o desempenho da função pública. Então, assim, nós temos que ter cuidado com isso, que não é só uma questão do público-privado. O público e o privado estão numa relação que está prejudicando o coletivo. Nós temos que tomar cuidado com isso, que é assim, a hora que essas parcerias acabam impactando a minha tomada de decisão. Próxima pergunta para todos. Qual o caminho para estabelecer parcerias que não tenham conflitos de interesses? Para o que é preciso estar atento, seja governo, seja organização social? Pergunta muito interessante, da Laurenice. Eu acho que é aquilo que já foi falado, estabelecer mecanismos de transparência. Então, por exemplo, na minha posição, eu às vezes almoço, janto com pessoas do governo.
Eu tenho uma planilha em que eu coloco lá com quem eu estava, o que foi discutido e aonde eu fui. Ah, mas alguém tem visibilidade disso? Não. Mas se amanhã isso tiver algum questionamento, saiu na mídia, alguma coisa, está aqui, eu reportei, estavam outras pessoas presentes. Uma outra coisa que a gente colocou, sempre ter mais de um funcionário na empresa participando de uma audiência. Você ter um comitê que consiga decidir para quem você vai patrocinar e apoiar. Você divulgar as ações, aquilo que você defende. Quanto mais transparência você adicionar a isso, eu acho que tem menos conflito de interesse. Só dar a minha opiniãozinha assim, eu acho que neste campo, eu acho que, e na verdade em tudo, nós vamos ter que sair dessa posição que nós temos de tudo, é o Estado, é o governo, é o governo, é o governo. Quando a gente tem sede, é o governo. Quando a gente não vai no banheiro, é o governo. Tudo é o governo. Eu acho que a gente vai ter que tomar essa atitude que nós estamos tomando agora, que existem organizações da sociedade civil que estão trabalhando para caramba, que têm um trabalho super bacana e que estão fazendo o seu papel e que têm que estar participando das discussões. Ok. Existe a indústria, sim, porque eu não vou. Eu estou numa sociedade capitalista onde eu tenho empresas. Pronto, acabou. Elas existem, a gente vai ter que abrir o diálogo com eles. Eu tenho o ente público, nós somos o ente. Eu nunca fiz outra coisa na minha vida que não seja ser funcionária pública. Eu sou dentista concursada desde o dia que eu me formei. Então, assim, acho que esses entes têm que conversar. Eu acho que o caminho para você diminuir o conflito de interesse é tudo ser feito às claras, tudo ser conversado e eu saber que o outro existe. Eu não quero uma sociedade onde só eu exista, mas eu quero que seja respeitada a existência de todos esses seres. Eu acho que a gente poderia aliviar um pouco a suspeita. Eu acho que a coisa ficou muito virado aquela questão da balança que eu falei. Não há, às vezes, vamos supor, eu tenho que tomar uma decisão entre comprar um tomógrafo Siemens ou um tomógrafo Philips. Tá? Aí tem um almoço que eu almoço com a Philips. Mas depois, pela regra direitinho, eu mostro que o Philips é melhor do que o Siemens, pelas condições. Aí vão me dizer, não, ele tomou essa decisão porque o Siemens pagou o almoço. Quer dizer, tem que confiar um pouco mais no gestor e saber que o gestor não é tão sensível a presentes e a benesses como isso, como está se suspeitando. Então, eu acho que tem que aliviar um pouco a suspeita, tem que aliviar um pouco essa necessidade de um controle tão grande de que tudo é corrupção. Eu sei que você liga a televisão hoje, já vem aquele tubo que sai aquelas notas de dinheiro, né, que todo dia tem aquele tubo saindo as notas de dinheiro. Eu queria fazer um comentário em cima dessa pergunta muito rápido. Em primeiro lugar, eu acho que só não tem conflito de interesse quem não tem interesse. Cada um de nós que está aqui tem os seus interesses. Não tenha dúvida nenhuma. Cada um defende a sua instituição, etc. E a fórmula para minimizar, eu acho, a questão do conflito de interesse é institucionalizar as coisas que você faz. Então, por exemplo, eu sou da Unicamp, vou fazer uma pesquisa patrocinada, como fizemos várias com a Novartis, onde ajudei a desenvolver os IBs lá, o imatinib e os seus análogos, com a Roche, com o tuximab, etc., etc. Isso tem que ser institucional. A universidade tem que saber que a pesquisa existe, quanto custa, tem que ser aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Esses relatos têm que estar todos lá, transparentes, disponíveis para eventuais auditorias. Não é? Isso que o Polara falou, eu tomaria o cuidado de não almoçar com a Philips. Porque durante um determinado processo, você tem que se eximir. E eu vou só fazer um comentário para você de um editorial que saiu no Lancet o ano passado, escrito por enfermeiros, um editorial inglês, mostrando que se eu convencer uma família de classe baixa, com baixo salário, a usar só produtos in natura, ela vai gastar 52% do salário em comida. Então, existe uma questão econômica em relação aos ultraprocessados que precisa ser resolvido. Como é que você vai garantir esses alimentos a um custo
Nós estamos falando, obviamente, da Inglaterra. Pode ser que o custo no Brasil não seja exatamente esse, pode ser que seja mais baixo, pode ser que tenha acesso, mas eu não conheço nenhum estudo que compare isso. Quer dizer, a questão dos ultraprocessados, não estou defendendo os ultraprocessados, fica bem claro isso. Só estou dizendo que existe uma questão de acesso que a gente tem que avaliar sempre, né, para você poder transformar isso numa bandeira que seja atingida, né? E em relação a, você falou da indústria do tabaco e do álcool, aí nós estamos falando de dependência química, nós estamos falando de CID, nós estamos falando de doenças, né? E a indústria do tabaco é realmente terrível. Eu acabei de voltar da Europa, o pessoal continua fumando. Acho que o Brasil, incrivelmente, teve um sucesso astronômico nesse enfrentamento ao tabaco. Acho que a gente tem que se orgulhar disso. Foi uma das políticas públicas que realmente nós conseguimos reduzir, não é? A questão do consumo de tabaco, que o mundo não conseguiu. E a gente falou na abertura aqui, a única coisa, nós falamos de aumentar a vida, né? Aumentar a vida. A única coisa que realmente diminui a vida é o tabaco. O resto não tem evidência definitiva. Mas que o tabaco diminui a vida, diminui. Diminui a vida e diminui a qualidade de vida com todos os seus agravos. Posso só, então, complementar? Peraí, deixa eu só pedir um favor. Como eles estão, meus grilos falantes, estão aqui mostrando o tempo inteiro. Falta 1 minuto, falta 2, falta 5 segundos, etc. Tal. E como eu pretendo que eles me chamem outras vezes, porque eu adoro estar aqui, mas se eu não respeitá-los, eles não me chamam mais, entendeu? Então, deixa eu falar. Não, eu sei. É um conflito de interesse, entendeu? Eu quero continuar conversando, mas eu quero mais ainda ser chamada outras vezes. Então, vou fazer o seguinte, eu vou te passar a palavra, e aí, como eu vou pedir para vocês já fazerem considerações finais, você já aproveitava as duas coisas. Pode ser? Pode. Então, vamos lá. Bom, muito brevemente, então, com relação à questão de acesso, eu estou de acordo, mas existe também aí uma questão estruturante que é maior, né? Então, por que é tão mais fácil e mais barato você comprar um ultraprocessado? Eu não estou nem defendendo necessariamente, não, só pode ser orgânico. Não, mas isso é um fato. Por que refrigerante é, muitas vezes, do mesmo preço ou mais barato do que um copo d'água? Acho que essa é uma questão para a gente pensar. E tem aí uma questão de conflito de interesse também. E se o tabaco ele é citado hoje, né, como um grande exemplo de política pública que deu certo, acho que a gente pode e deve também aprender com os seus acertos. É isso. Muito obrigada. Eu acho que é só reforçar, mais uma vez, a importância de ser o mais transparente possível nessas relações. Almoçar, jantar, eu não vejo nenhum problema, desde que seja muito claro o objetivo e que todo mundo fique ciente do que está sendo discutido, que as pessoas se resguardem. Eu não vejo nenhum problema. Acho que quanto mais transparência você dá, mais chance você tem de verdadeiramente indústria, governo, sociedade civil, ser parceiro, construir algo em conjunto. Porque um parceiro ele não pode estar abaixo, ele tem que caminhar lado a lado, né? Eu só queria voltar àquela palavra inicial que eu falei, que é a ética. Eu acho que se você tiver uma ética e uma honestidade intrínseca de berço, eu acho que tudo isso se resolve, né? Bom, ali, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito mesmo a participação de vocês. Vocês tiveram falas e participações interessantíssimas, que eu acho que foi isso que fez o debate ser tão bacana e eles terem que ficar pedindo para interromper, entendeu? Não foi porque falaram demais, foi porque falaram muito bem, com muita propriedade, defenderam muito bem seus pontos de vista. Acho que essa questão do conflito de interesse, ele perpassa a vida. Eu falo que, hoje em dia, todo mundo tem essa preocupação de falar, sou melhor amiga do meu filho. Não, não sou amiga de ninguém, não. Não sou amiga dos meus filhos, eu falei para eles que amiguinho eles acham na rua. Eu sou mãe e eu não tenho medo de estar numa posição e eles estarem em outra posição. E nós nos damos muito bem. E eu acho que essa é a questão. Você não pode ter medo nem vergonha de ser indústria, você não pode ter medo nem vergonha das tuas posições, nem ele das dele, nem eu das minhas. Nós temos o direito claro de defender, todos nós temos posição, temos lado, temos profissão, temos tudo isso, e temos que defender de maneira clara. Eu também, no meio deste debate, tenho opiniões, e eu as coloco. E acho que assim, o importante é nós conseguirmos crescer com tudo isso. E acho que fóruns como esse é que nos permite isso, por isso me anima tanto. Obrigado a todos.